por que acontece uma objeção na tua visão, né? E como a neurovendas, que é uma disciplina que você estuda, que você defende muito, principalmente nas mídias sociais, como é que a neurovendas pode explicar a objeção? Sim, perfeito, Leandro. Então, 2 perguntas. Por que acontece a objeção? Vamos entender primeiro que a objeção ela não é uma rejeição. Por que acontece a objeção? Ela é sinal de preocupação, ela pode ser sinal de confusão, de o cliente precisar de escolher entre opções mesmo, vieses cognitivos que acontecem no subconsciente, não é consciente, tá? A aversão ao risco que o cliente tem muito, sobrecarga cognitiva, medo de mudança, tudo isso é natural, tá bom? Não é uma rejeição ao vendedor, não é uma rejeição ao seu produto, tá bom? Então, por que acontecem essas objeções? Primeiro, pode ser por falta de conhecimento do produto por parte do vendedor. O vendedor ele não domina o produto que ele vende. Pode ser por falta de conhecimento de técnicas de vendas também, que é importantíssimo. Porque o próprio vendedor não conseguiu neutralizar de fato a mente do potencial comprador. Então, isso sim também pode ser outra coisa que acontece para gerar uma objeção. E também pode acontecer do vendedor não conseguir dar de verdade um show de apresentação da proposta, do produto, da prestação de serviço. Isso são fatores que influenciam, sim, para acontecer a objeção. Quando um vendedor ele consegue aí dar um show de apresentação, neutralizar a mente do potencial comprador, isso tudo diminui a chance de vir essa objeção na tomada de decisão de compra do cliente. Então, ótimo, entendemos o porquê acontece a objeção. Agora, como que a neurovendas explica isso? Por que entra a neurovendas na questão de objeções? Olha, eu vou explicar de uma forma muito simples para os nossos ouvintes, porque quando falamos em objeção, nós percebemos que é algo de 7 cabeças, né? Algo que nos preocupa muito. E a neurovendas ainda parece ser mais complexo ainda. Só que não é, na verdade é muito mais simples do que parece. Tem uma teoria aí, que é a teoria do cérebro trino. Ela foi desenvolvida em 1970, lá pelo Paul MacLean. Por que existe essa teoria? Essa teoria é como se existisse 3 cérebros no nosso único cérebro, que é o cérebro límbico, o cérebro neocórtex e o cérebro reptiliano. Que é isso, Carol? Por que eu tenho que entender isso? Porque o cérebro límbico, ele é daquelas emoções, dos sentimentos. O cérebro neocórtex é o cérebro da decisão. É o cérebro do sim, o cérebro do não, o cérebro da racionalidade. Só que existe aí o cérebro reptiliano. E o que é esse cérebro reptiliano? É o nosso cérebro mais antigo. É lá da época dos nossos ancestrais. Pensa o seguinte, você saiu para caçar agora e você encontrou um coelho. Você está com fome, você quer comer. O que você vai fazer quando você se depara com um coelho? Você vai atacar. Agora, se você se deparar com um leão, você vai fugir, você vai se defender, isso é o normal. Ainda existe isso na gente. Nós como consumidores, nós como seres humanos, ainda temos esses instintos, isso é perfeitamente normal. E levando isso para o lado das vendas, das objeções, o que acontece? Talvez a objeção que o seu cliente tem não é exatamente a objeção do produto. Aconteceu algo lá na abordagem, lá na apresentação. O cliente ainda não conseguiu confiar em você. Ele ainda não conseguiu acreditar no que você diz. Só que isso acontece tudo de forma inconsciente. O seu cliente não é um psicólogo, ele não é um analista comportamental para saber se você está falando verdade, mentira e tudo mais. Só que são coisas que acontecem, mesmo você sai agora do seu papel como vendedor e vá para o seu papel como consumidor. Quando você entra em um determinado estabelecimento, você consegue sentir que aquele vendedor está despreparado, que aquele vendedor está desesperado para vender também, que ele está mentindo, que ele está te falando que aquilo ficou lindo e maravilhoso e ficou péssimo, não ficou. A partir desse momento, tudo que você falar, mesmo se você for o melhor vendedor, tiver os melhores argumentos, souber todas as técnicas de vendas, é como se você ativasse esse cérebro reptiliano e o seu cliente, o consumidor, ele já não acreditasse em quase nada que você fala. E aí é mais complicado. Por quê? Porque além de você precisar de quebrar objeções,
Você precisa de reconquistar a confiança. E reconquistar a confiança, não só em vendas, como na vida, já é mais complicado, já é mais difícil. Então, quando nós falamos de objeções com a neurovendas, nós precisamos de entender que existe sim aquele cliente que toma decisões, a maioria são por motivos emocionais, e nós justificamos por motivos racionais, que é o que geralmente acontece, só que nem sempre aquela objeção você está falando sobre aquilo o tempo todo, só que você não está contornando a objeção correta. Está lá atrás. Tem um episódio aqui no Papo de Vendedor, que é um episódio sobre o rapport, com o especialista Marco Souza. E ele fala exatamente sobre isso, é um episódio específico da técnica do rapport. O que é a técnica do rapport? É a gente se espelhar no cliente, é a gente entrar no mundo do cliente. Nós falamos que é a arte secreta dos mestres da persuasão, né? E na neurovendas, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de quebrar objeções. Por que eu falo tanto isso, Leandro, tanto isso, Daniel? Justamente para os ouvintes entenderem que talvez você está falando algo que não é o que está neutralizando a mente do seu potencial comprador. Você está ali defendendo, por exemplo, que o seu produto é um produto que preserva o meio ambiente. Tem comprador, tem cliente que isso para ele vai fazer ele pagar talvez muito mais nesse produto só por ele preservar o meio ambiente. Só que o outro cliente, talvez, por você não conseguir gerar rapport com ele só está querendo agilidade. E você está falando sobre preservação do meio ambiente. Entende? Quando você não gera o rapport, que está bem ligado aí na neurovendas, nós trabalhamos muito na neurovendas, acontece também de vir as objeções e o vendedor que está despreparado, que não tem esse conhecimento, acaba realmente ficando muito perdido e leva isso para o lado pessoal, que é o lado da rejeição. Ele não consegue entender e fica aí com esse medo, é um desespero, medo de escutar não. É exatamente isso que acontece, Leandro. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!